risada mais gostosa. E é com esta música que eu abro esse bloco em homenagem a todas as mulheres, em especial as mulheres que passaram por algumas situações, posso dizer, bem difíceis, né? De se superar. Estou fazendo esse suspense todinho, por quê? Porque vocês vão saber no decorrer da conversa do que é que eu estou falando. Apesar da chamada já ter sido feita, vocês viram aí que nós estamos no Outubro Rosa e nós vamos falar sobre isso. Mas agora eu quero apresentar para vocês a nossa convidada especial deste bloco, é a doutora Wilka Salles Rios. Ela que é ginecologista e ultrassonografista, não é? Seja bem-vinda, eu estou fazendo logo a apresentação da nossa convidada especial, a nossa primeira convidada que está vindo ao programa pela primeira vez. Que bom receber você aqui. Eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa vir aqui participar do Outubro Rosa com a Sônia Paula, é um prazer muito grande. Já nós vamos conhecer um pouquinho, né, do seu trabalho, você vai falar um pouquinho sobre isso, que eu me senti muito interessada também em perguntar algumas coisas, mas vou apresentar para vocês também a nossa convidada, que também está neste bloco, já conhecida do meu público, é a Diva Rose, a nossa garota Flashback 2022. E aí, tudo bom, Diva? Tudo bom, né? Mais uma vez aqui, é um prazer enorme, né? Vejo você aí agora em todos os programas de televisão, sendo chamada aí em todo canto, não é? É bom demais. Garota Flashback fez Isso. bem para você? Fez, sim. Engrandeceu, né? Mais ainda, né? Eu posso falar assim, de alegria, de levar alegria ao próximo, né? Porque é um momento que estava acostumada de ir às festas, isso, aquilo, mas quando surgiu, né? Tem gente que às vezes vê a faixa e fica perguntando de onde é, né? Eu digo, ó, TV Metrópole, eu digo a data que foi, o concurso, tudo. Aí todo mundo fica alegre, né? Todo mundo querendo bater foto, dançar. É bom, é um momento maravilhoso da minha vida. Sem falar que é um exemplo, viu, gente? A Diva Rose, ela está participando desse bloco porque ela também é um exemplo de superação relacionado a esse tema que nós vamos falar do Outubro Rosa, certo? Então, para começar a nossa conversa, né, falar sobre o câncer de mama, vamos falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, sobre o combate ou então a conscientização das pessoas sobre o câncer de mama. Verdade, é de extrema importância, né, o Outubro Rosa e esse mês de conscientização do câncer de mama, da prevenção, né, porque eu acho que é isso que a gente tem que buscar, é prevenir, e a prevenção é que traz chance de sobrevida. Então, prevenir é melhor do que remediar mesmo. E a importância do Outubro Rosa é a gente poder orientar, porque muitas vezes falta orientação para as mulheres e também existe um misto de medo. Tem mulheres que elas têm medo de se tocarem, têm medo, aliás, assim, falta um autoconhecimento. Você orientar que as mulheres precisam se tocar para detectar lesões. Às vezes tem mulheres que não se tocam, que têm bloqueios, que não aceitam o corpo delas como são. São tabus, né? São tabus e muitas vezes a autoestima baixa. Existem mulheres com autoestima e com crise de identidade, que não se aceitam como lindas e maravilhosas como Deus as fez e tem dificuldade até de olhar no espelho. E uma das orientações é que a mulher ela vá até o espelho, levante o braço, porque às vezes você não percebe nódulos, mas você pode perceber retrações cutâneas na pele da mama, que quando você mobiliza o braço, no espelho, você percebe que em alguma determinada região da mama existe alguma retração da pele. E isso é necessário que a mulher se dispa e fique de frente do espelho. E tem muitas mulheres que não gostam. Mas as pessoas têm que deixar esse tabu de lado, as mulheres, né? Porque a saúde de vocês, nós só temos uma vida e a gente tem que cuidar dela. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito. Se a pessoa sentir alguma coisa, tiver um nódulo, por exemplo, dói? Para a pessoa ir para um hospital, para um médico, para uma clínica, para uma consulta, tem que doer? Sônia, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos de ultrassonografia mamária, mamografia, ressonância de mama. E existem lesões palpáveis, que são lesões, a gente até pela própria experiência, eu respiro fundo e fico tranquila. Quando a paciente chega e diz que o nódulo apareceu da noite para o dia. Então eu já sei que foi um cisto que inflamou.
que acontece com frequência. E os cistos mamários são muito frequentes, que são lesões benignas, que são nódulos com conteúdo líquido, que a gente chama, popularmente as pessoas chamam de displasia. Então, as mamas dessas mulheres são sensíveis, dolorosas, e de repente elas amanhecem com um desses cistos inflamados, então ele fica grande, sensível e bastante palpável. E, na grande maioria das vezes, quando eu passo o ultrassom, realmente são cistos. E existem os nódulos, e às vezes, infelizmente, tem pacientes que com esse medo de você não conhece a história pregressa dessa paciente, mas eu já encontrei pacientes com nódulos de mais de 2 centímetros que já estava quase chegando na pele e que escondem. E não dói? Não, é indolor. Infelizmente, o câncer não dói. A Diva Rose, ela teve câncer de mama, não foi? Isso. Como foi que você descobriu? Eu comecei, é raro, né, o tipo que eu tive, porque a maioria dos nódulos do caroço é sempre no peito, né? Só que o meu estava no bico do peito. Eu comecei a notar que o bico do meu peito começou a afundar. Aí eu achei estranho aquilo ali, né? Aí mostrei em casa tudo, aí eu fui ao médico, né? Quando eu cheguei no médico, me mandaram eu fazer uma ultrassom, né, como a doutora Ilka disse. E só que lá eles ficaram no silêncio e mandaram eu correr, né, para um mastologista. Aí quando eu cheguei no mastologista, né, aí ele me encaminhou logo para uma biópsia, né? E dessa biópsia, quando eu recebi, né, o resultado, aí ele disse, ó, realmente, quando for fazer o autoexame, a gente nunca se preocupa com o bico do peito, né? E o meu estava no bico. Então, aí daí começou tudo, né? Quando eu descobri, né? Passei pelo tratamento, né? Todo de quimioterapia, depois a rádio e depois a retirada da mama. Como é que você se sentiu psicologicamente? Porque muitas vezes a pessoa não quer nem se imaginar nessa situação, porque dá logo um desespero. Como é que foi para você? Se eu não tivesse um Deus assim tão grande dentro de mim, né? A minha força maior que eu tinha abaixo de Deus era 2 filhos, né? Que eu tinha que criar meus filhos. E eu pedia muito a Deus que me desse força para suportar aquilo. Aí foi quando eu fui pro químio, né? Que é um oncologista, conversou comigo e me falou, né? Como é que ia ser todo o procedimento. E quando ele disse que meu cabelo ia cair, né? Que é com 7 dias contado, quando você faz a químio, né? Que são injetadas na veia. No começo, claro, que é uma das maiores vaidades, né, da mulher, o cabelo. E quando ele caiu, mas eu senti uns enjoos, né, que cada organismo reage de uma forma. Aí o tempo foi passando, né, que eu tomei, foram 6 meses de quimioterapia. E após a quimio eu fiz a cirurgia. Então, cada passo foi um procedimento, né? Foi um procedimento que foi feito. E força, né? Era uma força muito grande que eu tinha, assim, de viver. Não vou deixar a peteca cair, não quis esconder de ninguém, né? É o que eu sempre digo às pessoas, gente, não esconda, entende? Eu passei a minha experiência para todo mundo, né? Não escondi de ninguém, né? Na época eu ganhei até uma peruca, para onde era com essa peruca, e quando eu estava melhor, vida que segue. E assim foi até hoje. Eu ainda estou na reta final do tratamento, né? Que eu tomo uma medicação ainda, né? Eu ainda sou acompanhada. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. É o que eu digo, né? Eu digo, olha, é força, fé e coragem, né? E o amor próprio, né? Porque, para mim, tudo que aconteceu, nada é em vão, sabe, Sônia? Eu digo muito quando eu vou para as palestras, quando eu vou nos locais, eu digo, gente, olha, nada é em vão, tudo tem um propósito. E eu posso falar, assim, no fundo do meu coração, que foi amor próprio. O que o câncer trouxe para mim foi amor próprio. Doutora Wilka, em relação à Diva, né, que ela passou por tudo isso, ela fez a quimioterapia, a rádio, e aí eu pergunto, ela fez a mastectomia porque o tratamento com a quimio e com a rádio não foram eficientes ou precisava fazer realmente, é um kit, pronto, kit de tratamento. Sônia, houve uma evolução tão grande no tratamento do câncer de mama e de diversos outros cânceres, e hoje a gente sabe que os cânceres são individuais, são personalizados. Existem até estudos genéticos
imunistoquímicos desses cânceres, e cada indivíduo tem uma genética específica para o seu tumor. E eles fazem testes, inclusive, dos medicamentos que para aquele câncer em particular, eles são efetivos ou não. Então, para cada paciente, existe um planejamento terapêutico. Dependendo também da evolução do câncer, onde você pode detectar cânceres de tamanhos muito pequenos, cânceres já mais avançados, os cânceres muito grandes, às vezes é necessário uma quimioterapia pré-cirúrgica para redução do tamanho, do volume do tumor, e na tentativa de uma cirurgia conservadora, que a gente chama, que é aquela cirurgia que não vai tirar a mama como um todo, mas só um quadrante. Assim, eu não sou uma especialista numa cirurgiã oncológica, mas assim, devido à nossa vivência, a gente sabe mais ou menos que é mais ou menos assim que acontece. E a quimioterapia da mesma forma. Às vezes, dependendo do tipo de tumor, tem tumor que é sensível à quimioterapia, tem tumor que você trata só com radioterapia, tem alguns que você faz as duas coisas. E o nível também, né? E tem tumores que são hormônio, que tem receptores hormonais, onde você trata com hormônio, um anti-hormônio, né? Às vezes, muito usado o tamoxifeno, por exemplo. Que determinados... Então, assim, existe uma classificação dos tumores conforme esses receptores. E, de acordo com o tumor, você vai lançar mão de determinada terapêutica. Se diz que quanto mais cedo descobrir a doença, mais fácil de curá-la. Isso condiz com a verdade ou não? Quanto mais precoce, com certeza você tem maior sobrevida. Por isso, todas as campanhas de prevenção. Que, como você sabe, a prevenção, na verdade, é detecção precoce. Porque não tem como a gente prevenir ou adivinhar quem vai desenvolver o câncer de mama. Mas as campanhas do Outubro Rosa é para detecção precoce, porque já se provou que você detectando esse câncer, quando ele é minimamente invasivo, você tem condição de dar uma sobrevida maior para essa mulher. Mas, claro que existem tumores, como a gente falou, que são muito agressivos e que, às vezes, mesmo pequeno, eles evoluem de uma forma muito agressiva para determinados tumores. Depois de um tratamento como o da Diva, que ela já está terminando, ele pode voltar? Sim, os tumores, assim, dependendo do tamanho, aí eu não sei o caso da Diva, porque quando você tem um tumor que a gente chama in situ, ele não teve ainda invasão da camada basal, então, assim, você pode até considerar que não é uma doença sistêmica, mas um câncer a gente considera sistêmico. E quando você faz, tanto que a terapêutica é sistêmica. Quando você faz uma quimioterapia, a quimioterapia ela é sistêmica, ela trata todas as células malignas que circulam no corpo. E como é sistêmico, você não tem como garantir absolutamente que não haja alguma célula que não foi exterminada, digamos assim, né? E que um dia possa vir a ter uma recidiva. E aí eu trabalho agora com medicina integrativa, a importância das mudanças, porque assim, o que é prevenir? Você também pode prevenir mudando estilo de vida. Então, a partir do momento que você é portador, teve uma doença como essa, ou mesmo para qualquer mulher que ainda não desenvolveu e que a gente quer que evite o desenvolvimento, porque a gente sabe também que existem doenças, marcadores genéticos, que as pacientes que são BRCA positivo, são geneticamente como a Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela tem um marcador, ela tem uma alteração genética que aumenta a chance de câncer de mama. Então, mesmo sem câncer, ela é uma paciente com um risco elevadíssimo de desenvolver. E ela optou por retirar as mamas de uma forma de prevenção, mesmo sem estar com a doença ainda, porque a chance de desenvolver a doença era muito grande. Então, dentro da medicina integrativa que hoje se aplica, a medicina integrativa é uma medicina preventiva, onde você muda hábitos de vida, porque hoje já se sabe que a genética é importante, mas quando se descobriu o genoma humano, se viu que ela não é absolutamente importante. Hoje ela representa 5%, no máximo 10% do determinante de você desenvolver uma doença. Que os 90% restantes é o meio ambiente. É o então, cigarro. É o seu estilo de vida. Exemplo para o pessoal, para ficar assim, para eles bem claro. Cigarro, bebida também tem a ver, não? Cigarro, obesidade, alimentação. Né? Automedicação pode ser? Também. Pode, né? Porque aí vai atacar todos o fígado pode ter um problema. Isso. Os contaminantes ambientais que a gente está nos industrializados.
né, nos alimentos Os industrializados. alimentos, o pessoal As medicações, elas também são industrializadas, elas também têm conservantes. Então, assim, Isso tudo pode isso levar. colabora, isso. Quero agradecer, então, a participação da doutora Wilka aqui, doutora Eu que Wilka agradeço. Salles Foi um Rios, e prazer. também a Diva Rose. Muito obrigada pela sua participação, tá? Obrigada, Sônia Paula. Eu que agradeço e estou à disposição para outras oportunidades como essa. Vai que ser um bom. prazer grande. E também a nossa Diva Rose, né? Obrigado mais uma Obrigada, vez, viu? garota flashback. Tá, joia, muito obrigada. Mais uma vez, assim, eu aqui. É um tema que eu já tinha conversado com você, né? Então, muito obrigada pela participação, viu? Muito obrigada a vocês, e você que está em casa, não saia daí, porque a gente volta já já, rapidinho.